Olha só, o Renato foi flagrado pelo site de notícias AG News, que é um site que costuma acompanhar celebridades no Rio de Janeiro. É a terceira vez que esse site flagra o Renato durante a pandemia, então é a terceira vez que o Renato vai à beira de praia e que temos conhecimento. Eu já vou abrir aqui para os nossos debatedores. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa nota, na minha opinião, ela é completamente deslocada. Ela não serve para absolutamente nada. Eu acho que eles erraram. Eu acho que ela podia ter sido feita dia 30 de março, 30 de abril, 25 de maio, não tem nenhum contexto com o momento atual. Segundo, já era constrangedor, na minha opinião, os jogadores do Grêmio trabalhando com a comissão técnica no CT Luiz Carvalho, no Complexo da Arena, e o Renato no Rio de Janeiro. Ah, mas ele está em isolamento, é do grupo de risco. E eu acho que o Renato disse isso, estaria muito melhor preservado em Porto Alegre, onde a pandemia tem um certo controle, ainda que a situação seja preocupante, do que no Rio de Janeiro, que ontem morreram quase 60 pessoas quase perderam a vida no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais preocupantes da nação. Aqui, com o Grêmio sendo exemplo de protocolos sanitários, na minha opinião, o Renato estaria muito melhor protegido. Já era constrangedor, mas agora o Renato desmanchou a tese de que ele está no Rio em isolamento por orientação médica. Por que ele desmanchou? Porque não existe isolamento na beira de praia, cercado por várias pessoas. Contrariando decreto, a gente vai falar mais sobre isso, do próprio estado do Rio de Janeiro, que as pessoas não podem ficar na beira de praia, apenas para a prática de surf ou stand-up paddle. Então, até isso, o Renato contrariou. Então, ele desmancha. E outra, se o Grêmio se limitar a esta nota, na minha opinião, a sua direção fica desmoralizada. Vejam o tamanho do vexame protagonizado pelo técnico gremista. Vamos lá, Para mim, a nota está no lugar errado. Ela deveria ser lançada no dia 5 de maio, que foi quando o Grêmio voltou aos treinamentos, e aí o Renato não apareceu e o Grêmio pega e mostra, olha, o Renato está no Rio de Janeiro, mas ele permanece em isolamento social, porque assim, todos nós sabemos, ter um pouquinho de sensibilidade, sabemos que esta era a orientação do Grêmio, isso já tinha sido passado. O Grêmio está colocando o óbvio na sua nota oficial. Mas o técnico Renato Portaluppi um repórter conseguiu contato com ele, eu vou dar o crédito aqui porque é merecido, é justo, aqui a gente não tem problema com isso. O Eduardo Gabardo, na Rádio Gaúcha, consegue um contato com o técnico Renato Portaluppi. E ele disse algumas coisas que eu vou relatar para vocês aqui. Segundo o Renato, no dia que os treinamentos com contato físico forem autorizados, ele estará em Porto Alegre. A presença em Porto Alegre dele seria um custo a mais porque é o Grêmio quem paga o seu hotel. Então ele está reduzindo o custo para o Grêmio não precisar pagar o hotel do Renato. Em 25% está bacana. Já foi reduzido. Mas eu vou chegar lá também. Não teria, segundo o Renato, utilidade aqui, porque ele pode colaborar muito mais trabalhando em casa, tá? Como todos os outros trabalhadores do Brasil estão trabalhando em casa. Não vê problemas na ida à praia e, se tiver a oportunidade, vai de novo. Palavra do Renato Portaluppi, porque ele não desrespeitou nenhuma regra, só estava sem máscara naquele momento porque tinha ido dar um mergulho. Quando estava na areia, segundo o Renato, ele estava de máscara. Então ele chamou o presidente Romildo de mentiroso. Sei, por que o Renato falou. Não, porque o presidente Romildo, de forma constrangedora, sempre que perguntado, diz a questão do Renato no Rio é médica. O Renato está dizendo que não é. Que ele não veio por outra coisa. Que ele não veio porque não serve. Por causa do hotel, para não gastar o hotel. Para não gastar o hotel. Para não gastar o hotel. Olha aqui, ó. É constrangedor a cena, e nós temos que passar e sair um pouco da bolha do futebol para tentar compreender uma situação como essa. O Grêmio e o Internacional estão fazendo um serviço, quando o assunto é esporte, para todo o Brasil. Os protocolos de segurança do Grêmio e do Internacional estão sendo referência para a CBF, estão sendo referência para a Argentina. Ou seja, o cuidado com isso. Na semana passada, a briga, sexta-feira, Romildo Bolzan e Marcelo Medeiros foram ao prefeito para tentar liberar os treinamentos. Nós estamos tendo cuidado com isso. A mensagem do Renato não é do tamanho do Grêmio. Vocês têm que sair, tira um pouco essa situação de como é, de como não é. A mensagem do Renato é anã, é pequenininha, é nada. O Renato desmoralizou uma entidade gigante que é o Grêmio e, sobretudo, dentro do contexto, desmoralizou. Renato, pede o boné, tu desmoralizou. Tu está mostrando que tu é um apêndice do Grêmio. Tu está mostrando para todos que essa relação que tu tem com o Grêmio é uma relação de um lado só, de uma mão só. O Grêmio e todo o respeito que o Grêmio tem por ti, tu deveria, neste momento, dizer, eu estou junto com vocês. Não aqui, muitas vezes, não precisa estar aqui, mas uma mensagem de dizer, ou ir para uma live, ou ir para algum lugar, dizer o seguinte, eu estou aqui respeitando o que o Grêmio está propondo. Essa nota
E aí eu vou dizer, com relação à nota, a nota do Grêmio está faltando um parágrafo. Está faltando um parágrafo. Está faltando dizer o que o Grêmio vai fazer com a ação. Ou a foto do Renato ontem não chegou para o Grêmio. É uma vergonha isso. Mas eu digo a vergonha, Meneghetti e amigos, com relação à mensagem. Isso que nós estamos falando, Porto Alegre ontem, mais uma vez, começou a enfrentar dificuldades aqui, sérias. Aí nós tivemos gente lá na Orla, que o que nós estamos dizendo? Faltou mensagem. E o que o Renato fez ontem foi um desserviço para todo o trabalho que o Grêmio Internacional, sobretudo o Grêmio, que o assunto é esse, está fazendo para a sociedade. O Grêmio está dando uma mensagem de grandeza. E o Renato ontem mostrou que ele não está associado ao Grêmio. Bagé. Bom, eu considero que seja um festival de constrangimentos, né? Porque a atitude do Renato é constrangedora, a nota do Grêmio ela é constrangedora, porque a nota do Grêmio é mais ou menos quando eu me comportava mal, meu pai dizia assim, ó, não vai comer a sobremesa. Como eu não gostava da sobremesa, eu me comportava mal, porque eu não ia ter cobrança, não queria mesmo a sobremesa. A nota do Grêmio, na minha opinião, é isso, porque o Grêmio deixa muito claro ali que faz tudo e orienta os seus colaboradores para terem o cuidado, e fica muito claro que o técnico Renato Portaluppi não está tendo cuidado. O constrangimento da resposta do Renato, ele deixa muito claro, se eu tiver a oportunidade, farei novamente. Ou seja, o Renato acima de tudo. O Renato, abaixo de Deus, talvez exista ele. Não sei também se ele se considera, quem sabe, abaixo de Deus. Alguém tem que deixar muito claro que o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Como treinador, ele é multicampeão, ele deu uma Libertadores também como treinador, ele ganhou uma estátua, tudo que ele pediu o Grêmio deu. É como diz o César, talvez seja uma mão que não seja dupla, tenha uma mão do Grêmio. Alguém tem que mostrar para o Renato que a instituição é maior que ele. O presidente do Grêmio foi contaminado pelo Covid-19. Um dos vice-presidentes do Grêmio, Cláudio Oderich, foi contaminado pelo Covid-19. Um outro vice-presidente, Marco Bobsin, graças a Deus se recuperou. Ele quase morreu por mais de 60 dias numa UTI. E o Renato brinca com a situação. E a própria resposta do Renato diz respeito à questão econômica. O Grêmio está na 7ª semana de treinos e o técnico do Grêmio não veio trabalhar porque ele precisa ficar confinado. O Renato não entendeu ainda o que aconteceu. Ou ele está debochando não só da cara do presidente e de toda a diretoria do Grêmio, mas da sociedade de maneira geral. Porque o Renato deixou claro que ele, se tiver oportunidade, ele fará de novo e que ele não descumpriu nenhuma regra. Quando que alguém em confinamento, sendo considerado grupo de risco, tendo a assinatura diagnosticada do médico do Grêmio e do médico particular dele, considera que sair de casa não seja, de certa forma, burlar alguma regra? O Renato é um festival de constrangimento. A nota do Grêmio é mais um comunicado para dizer, fizemos alguma coisa. Na minha leitura, é uma nota flácida. Bom, Meneghetti, o Bagé citou aí en passant, e eu sou o cara dos números, o cara que me interessa por essa questão, porque para mim está amplamente ligada a questão custo-benefício. O Renato é um cara que custa para o Grêmio cerca de R$1 milhão. Ele e o seu auxiliar, o Alexandre Gabeira, que é o próprio Renato que cuida dessa situação. Teve a redução, os jogadores reduziram uma parte significativa do salário, o Renato, pelo que sei, também entrou. Vamos colocar aí o Renato uma redução de 25%, que é o possível, 750 mil. Isso não atenua, Não, mas eu não estou atenuando, já são 2 meses em que o Grêmio está voltando desde o dia 5. Nós estamos na 7ª semana, entrando já para a 8ª, ou seja, o Renato não vem essa semana, ou pelo menos se vier, vai ter que ficar em quarentena de pelo menos 7 dias. No mínimo 2 meses em que o Renato Portaluppi não está aqui. Isso é um prejuízo de R$1,5 milhão para o Grêmio. Eu acho que ganhar 750 pila por mês para ficar no Rio de Janeiro brincando com os amigos, eu acho que está bem pago. Ele está a nossa produção nos fala aqui, há 98 dias no Rio de Janeiro. Nós temos uma imagem da máscara do Renato aí, Matheus Schenck, vamos colocar Grêmio e São Luís em março, né? Aí o Renato indo para a coletiva, o Grêmio vira o jogo 3-2, jogadores do Grêmio todos entraram no gramado de máscara e o Renato faz ali uma conclamação pela paralisação das competições. E é ouvido, e é atendido. E sabe por que ele é ouvido e ele é atendido? Porque ele é uma referência, porque ele é um ídolo, porque ele é um cara importante do cenário do futebol brasileiro, a ponto do presidente Jair Bolsonaro de telefonar durante a pandemia. Pois bem, então aí, ó, o Renato de máscara aí, o Grêmio se dirigindo para o gramado, apareceu antes a imagem dele na coletiva. O Renato foi um dos primeiros que bradaram aí pelo fim, encerramento das competições, paralisação dos campeonatos. Ele já foi flagrado 3 vezes na beira de praia. 2 jogando futevôlei, uma com os amigos, e agora uma futevôlei, uma com os amigos, e agora esta de ontem o site AG News colocou para todo o país, e já está uma repercussão nacional. Eu vou numa linha do César. O Renato tem que saber que ele é referência e que ele é ídolo. Quando ele vai para a beira de praia, contrariando decreto do Rio de Janeiro,
decreto das autoridades públicas, aí não é do esporte. Quando ele vai para a beira de praia, quando os dirigentes aqui estão fazendo um esforço hercúleo para justificar, não, ele está em confinamento, ele está em isolamento, ele é do grupo de risco, por isso que ele não está trabalhando ainda. Na minha opinião é preguiça, né? Quer ficar no Rio de Janeiro, que é maravilhoso, né? Para mim, na minha opinião, é isso, é preguiça. Quer ficar lá no Rio de Janeiro. Ele vai para a beira de praia, ele está desmoralizando, ele está desmanchando esta desculpa que, na minha opinião, é esfarrapada. O Renato decidiu ficar no Rio de Janeiro e aqui os dirigentes acharam uma desculpa. E pior ainda, é o que nos traz o JB. E o Renato falou com um repórter e disse o seguinte: não, se tiver oportunidade, é só dar um dia de praia, né? Tá subentendido aí. Ele vai para a praia de novo, se lixando. O Renato corre o risco de desmoralizar a atual direção gremista. O Grêmio acaba de publicar a nota que nós divulgamos com exclusividade, né? Nós tivemos acesso a ela antecipadamente e o Grêmio coloca agora no seu site. E tem uma pequena mudança, mas que para mim assim, eu tive cuidado de ler para ver se estava exatamente. A nota é igual e aí lá no último parágrafo diz o seguinte, tá? Que o Renato está sendo mantido por recomendação médica e tal, no Rio de Janeiro, onde reside. Ponto na mesma linha. Neste sentido, vírgula, mesmo não cabendo ao clube responder por atividades de foro privado praticada por seus profissionais, a instituição reitera que determinou a todos rigor e atenção à observância dos mesmos procedimentos sanitários estabelecidos para cumprimento no centro de treinamento. Mesmo não cabendo a nota é lamentável, ao gente. clube a responder. A nota é lamentável. Desculpa, Grêmio, não age assim, cara. Com todo respeito a quem redige, o Grêmio tem grande jornalista lá. O problema não é de quem redige a nota. O problema é a ideia. É quem passa o conceito. A nota é essa. Ou seja, o Grêmio não fez nada. O Grêmio atenuou o Renato descumprir a orientação de confinamento. Eu vou discordar de vocês. Essa nota indica que o Grêmio vai tomar um posicionamento forte com relação ao Renato. Não vai acontecer nada. Ele está dizendo que o Renato não cumpriu a ordem do Grêmio. Não vai acontecer nada, Sérgio. Não, eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer e mais. Tem que acontecer. Mas o que tu acha? Onde é que tu tirou isso? Então tu leu alguma coisa na nota que eu não li. Não. O que eu li na nota foi o seguinte: a recomendação do Grêmio é essa. E o Renato... Nós já sabíamos. Nós já sabíamos que a recomendação é essa, César. Todos sabiam, por isso que nós estamos criticando o Renato. A nota do Grêmio indica, essa é a nossa norma. Mas a gente sabe a norma. O JB, a norma tá clara. Essa é a nossa temporal. norma. O Renato cumpriu isso aí que está escrito aí? Claro que não.